Acho que eu nunca falei com a casa tão cheia. Bom dia. Vamos aquietando, ficando em silêncio e agradecendo a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, aquele que nos conduz, que nos fortalece, a Jesus Cristo, o nosso modelo, nosso guia espiritual, aquele que nos trouxe o Evangelho e a Boa Nova. Eu sempre digo para vocês, quando a gente se encontra, que a cruzada não é só o lugar da entrega da cesta básica, não é o lugar só do pão material, é também o lugar do pão espiritual. É o conhecimento, é a busca interior da felicidade, do sentido da vida, do princípio de caridade, de olhar para o próximo, de aceitar a vida que temos e tudo aquilo que Deus nos oferece. Por mais que sejamos simples, todo mundo tem alguma coisa para agradecer. Só de estarmos vivos já é uma oportunidade. Então a cruzada oferece esse pão espiritual para a gente. Então quando a gente está aqui de coração aberto, sentado aqui, concentrado em Jesus Cristo, a gente já está recebendo um tratamento espiritual. Então eu espero que vocês estejam assim, abertos para receberem isso, para sairmos daqui fortalecidos lá fora, sermos pessoas melhores à luz de Jesus, que vem há tantos anos ensinando como a gente deve se comportar para parar de sofrer. Então vamos fechar os nossos olhos e tentarmos mentalizar Jesus Cristo neste momento, nos abraçando, nos recebendo na querida cruzada espírita, um lugar de consolo, de socorro e de aprendizado. Mestre Jesus, nós oferecemos nossa vida de trabalho, de amor, na sua presença, nesta casa que nos acolhe. Que todos nós hoje possamos receber mais uma gota de esperança, de coragem, de amor e de caridade. E lá fora, no dia a dia, possamos desenvolver o que aprendemos aqui. Lá fora, nos suportarmos, nos perdoarmos, nos amarmos, na compreensão das leis divinas, do amor, porque nenhuma ovelha vai ficar desgarrada. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Afaste de nós os maus pensamentos, as decisões ruins e plante em nosso coração o sentido de que somos todos irmãos e que necessitamos uns dos outros para essa jornada de melhoria. Rogamos ao mentor, ao protetor e ao anjo guardião da nossa irmã Marisa, que possa envolvê-la e abraçá-la nos ensinamentos desta manhã. Em nome de Deus, de Jesus, iniciamos a primeira parte, na santa paz do Senhor. Que assim seja. Marisa. Bom dia a todos. Eu não vou nem agradecer mais uma vez a oportunidade, porque sejam tão cansados de me ouvir falar isso, mas é sempre bom repetir. Antes da pandemia, a gente já começou a fazer esse trabalho de vir aqui, falar com vocês, trocar ideia, trocar informações.
E a pandemia chegou e barrou um pouco esse nosso conhecimento. Aí a pandemia foi passando, né? Foi começando a voltar ao normal. E a casa foi começando aos poucos a trazê-los de volta às cestas, a trazê-los a tomar o café. E o Daniel foi começando a falar a palavra com vocês, a dar todo último domingo essa palavra acolhedora que só ele sabe. Não é puxação de saco, é amor mesmo, porque nós e a família do Daniel temos uma relação desde que ele estava na barriga da mãe dele, então é um amor desde sempre. E todos os últimos domingos eles vinham fazendo esse trabalho. E aí a casa resolveu que íamos abrir todos os domingos do mês. E que íamos falar todos os domingos. Então quem vai falar um domingo, quem vai falar o outro, quem vai falar o outro. E aí quem vai falar no domingo da distribuição? Que era Daniel. Só que me bateu uma saudade de vocês, uma vontade de vê-los. Eu estaria aqui todos os domingos, mas para ter certeza que eu estaria mesmo aqui, eu falei, Daniel, eu posso falar no domingo da distribuição? Porque a vontade de ver vocês era imensa, a vontade de abraçar vocês, mesmo que não fosse fisicamente, de olhar para vocês, era imensa. Porque não é preciso que a gente fale, o importante é que a gente sinta o amor que a gente tem pelo outro. E eu tenho certeza que eu consigo passar para vocês o amor e a importância que cada um de vocês que vem aqui aos domingos buscar essa cesta representam na minha vida. A importância e a força e o impulso que vocês me dão a cada vez que eu sento para estudar um pouquinho, para passar uma palavra para vocês. E aí, a casa está cheia. E é a primeira vez, eu acho que eu falo, que além de vocês, tem muito mais pessoas. E aí, dói o estômago. As palavras faltam, dá dor de barriga. E aí o Dr. Dirceu, uma pessoa que eu amo de paixão, por conta de todo o nosso envolvimento familiar, diz que isso se chama responsabilidade. Porque quando a gente é responsável, a gente fica com medo mesmo, né, Tetê? A gente fica com medo. Então nós vamos lá. Vamos tentar, não, nós vamos conseguir falar hoje o que nós nos propusemos a falar. Eu digo que eu venho nos estudos para não chegar lá do outro lado assim, sem nem um pouquinho de conhecimento das palavras, porque nesta encarnação eu não vou ser uma estudiosa. Eu já me conscientizei. Eu gosto de viver os fatos. E eu gosto de passar os fatos. Isso me faz viver. Isso me faz sentir, desculpe a repetição, o sentido da vida. O Evangelho me faz colocar em prática aquilo que eu vivo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nos mostra que não saiba a mão esquerda o que dê a mão direita. E nos infortúnios ocultos nos diz que nas calamidades, na caridade, nos desastres, mostra a generosidade, mostra as pessoas, como elas ajudam. E especificamente, neste item, neste relato, nos mostra uma mulher que de ar distinto, de classe,
ela ia fazer a caridade. Ela descia da sua carruagem, toda bem vestida, e ela ia para uma casa muito pobre. E ela descia com toda aquela alimentação que ela trazia, para que aquela família pudesse passar o mês. Descia a alimentação e com ela descia o amor. E com ela descia todo aquele carinho que ela estava disposta a dar àquela família, àquelas crianças. E nós observamos que a mulher não julgava se tinha 1, 2, 3, 10 filhos. Ela estava ali para amar. E aquela mulher, quando ela chegava naquela casa, só havia amor. A receptividade era enorme. Vocês imaginem como é que era a sensação, como é que era a quantidade de amor que se espalhava naquele ambiente, a hora que aquela mulher adentrava naquele lar, trazendo o pão material e o pão espiritual. Vocês conseguem imaginar toda essa felicidade? Nós vivemos isso. E nós não conseguimos, às vezes, parar para pensar que nós vivemos isso. Nós estamos vivendo isso. O marido estava no hospital, estava doente. A mulher saía dali e ia para o hospital visitar o marido. Ia passar para ele como é que a família estava. E com certeza levava algum alimento para ele também. Levava um conforto para o marido também. Deixava a mulher tranquila. Deixava os filhos alimentados. E o marido confortado. Ela fazia parte dela. E eu me imaginava, quando, até hoje, eu me imaginava, quando eu lia e ouvia essa mensagem do Evangelho, coisas de cada um. Eu imaginava essa cena, um pouco romântica, né? Uma cena numa cidade de Londres, né? Numa tarde fria de inverno. Olha que coisa chique, aquela mulher toda bonita, descendo daquela carruagem, aqueles casarões antigos, todos envelhecidos, úmidos, aquelas crianças morando naqueles lugares, aquela mulher toda bonita descendo. Olha que imagem romântica para uma coisa tão triste. E hoje a gente observa isso em todos os dias. Não precisa estar numa imagem, não precisa estar numa cena, não precisa estar num livro. Nós vivemos isso. Nós precisamos ter a condição de enxergar que nós vivemos isso. Nós precisamos ter o amadurecimento necessário, que nós temos que ter esse amor para dar. Seja uma palavra, seja um abraço, seja um ombro. É muito necessário. E durante tudo isso, aquela mulher tinha uma criança junto dela. Vocês lembram? Que ela descia e tinha uma criança. A criança também estava bem vestida, né? E a criança também queria fazer uma boa ação. E ela falava para a mãe: mãe, eu também quero ajudar. E a mãe falava assim: você também vai ajudar. Mas se eu der para você aquilo que eu comprei e você dá, que vantagem, que sentido
tem isso. Você vai simplesmente passar aquilo que eu te dei. Não é seu, não é obra sua, não é trabalho seu, não sai de você. Você, por enquanto, não tem o que comprar, porque você ainda não produz materialmente. Você ainda não trabalha para ganhar, mas você tem dentro de você alguma coisa que você pode produzir para dar. Quando eu estiver lá fazendo alguma coisa, você vai e ajude, e brinque, e converse, e cuide daquelas crianças, porque o amor não precisa ser pago. A doação daquilo que a gente tem dentro da gente não precisa ser produzido, ele está ali, inato. Então veja que aquela mãe, ela não estava ali apenas para levar o material. A sabedoria daquela mãe, apesar de tudo, era muito grande. Ela estava ensinando para aquela criança, desde pequena, que ela tinha dentro dela tudo o que ela precisava para ajudar o próximo. E que não era importante, e que não era o fato dela pegar uma coisa que a mãe daria que teria valor. O valor seria daquilo que ela produzia, que ela daria por conta dela. E ainda nós podemos pensar que a mãe estava com roupas simples. Por que a mãe estava com roupa simples se ela tinha todo um? Para que a mãe ia chegar lá vestida, trajada, para humilhar? Para mostrar que ela tinha? Para quê? Para colocar ainda mais em evidência as diferenças. Se ela era sabiamente uma pessoa que sabia que o amor era a base de tudo, que as diferenças existentes não levariam a nada e que ela estaria ali para demonstrar o amor incondicional, que ela já havia aprendido, para que ela ia lá ostentar se o material não resolveria nada? Então elas iam de roupas simples, sim. Tanto é que a carruagem ficava longe. Ela não ficava na porta, para que todo mundo visse que a mulher estava sendo ajudada. Então não saiba, eu preciso fazer face hoje, fazer selfie hoje de uma coisa que eu estou ajudando. Eu ajudo e pronto. E a mulher era espírita? Pouco importa se ela é espírita, se ela não é. Se ela é de qualquer religião, se ela é de outro, o importante é que ela tenha entendido a mensagem de Jesus, que ela tenha entendido a necessidade do amarmos uns aos outros, a necessidade de ver que todos nós estamos aqui por um motivo, que se hoje nós estamos aqui com uma condição, amanhã nós vamos estar em outra, dependendo do que fizermos, dependendo do que fizemos, dependendo do que faremos, estaremos. Tudo é uma questão das nossas ações. Todos nós somos filhos de Deus, amados da mesma forma, com o mesmo objetivo de sermos felizes. Quanto vai demorar chegarmos a essa felicidade? Vai depender das nossas ações, vai depender do que fizermos durante essa caminhada. E aí, a gente fica pensando, a gente está andando na rua, passa uma pessoa, um sábado de manhã, um calor danado,
passa pela pessoa e fala assim: senhora, estou morrendo de fome. Aí a pessoa responde e fala assim: poxa, eu não tenho 1 centavo. Ali, não tem. Mas tem cartão, né? Pode ir lá. Moça, me paga um salgado. E às vezes a gente fala assim: se pedir dinheiro eu não dou. Mas se pedir comida eu dou. E aí nessa hora você fala: não tenho dinheiro. E vai embora. Aí você caminha alguns metros e fala assim: poxa, ele pediu comida. Estou com uma fome danada, vou chegar em casa e vou ter comida. E eu bem que falei que se fosse pedir comida eu dava. O que eu estou fazendo? Né? A pessoa pensa. E fica martelando aquilo na cabeça. Chega em casa a pessoa, volta, e a pessoa não consegue colocar o carro na garagem. Aí ela volta lá para onde ela achou a pessoa, procura e não acha. Olha só, desapareceu. E essa pessoa entra para casa, fica ali pensando, e ela fica pensando assim: nossa, outro dia eu ouvi numa palestra que Jesus se mostra no nosso irmão necessitado. Jesus se mostra no pobre, no estrupiado, naquele que tem fome, naquele que tem frio, né? Naquele que bate a sua porta. Bonito isso, né? Olha que linda essa teoria. Jesus se mostra. Nossa, Jesus nunca se mostrou para mim. Queria tanto que Jesus se mostrasse dessa forma, mas Ele nunca se mostrou dessa forma para mim. E Ele pediu um lanche, Ele pediu um salgado. E eu disse que eu não tinha 1 centavo. Normalmente hoje a gente não anda com dinheiro mais, né? É só cartão. É mais prático. A gente precisa mudar um pouco, prestar mais atenção no que a gente pensa, no que a gente faz, no que a gente age, para que a gente não pare e fale: eu estou fazendo aquilo que eu estou pensando, que eu estou falando, eu estou colocando em prática aquilo que eu estou ouvindo. E para que a gente não caia nessas tentações, a gente tem que mudar os nossos hábitos. E muitas vezes, e a grande maioria das vezes, a gente está aqui e fala assim, quando a gente vem falar alguma coisa, a gente fala daquilo que a gente quer ouvir, né? Então, quem sabe a gente está precisando ouvir aquilo que a gente está falando. Quem sabe a gente precisa prestar atenção naquele irmão que bate a porta, aquele irmão que está pedindo água, aquele irmão... E pare um pouco com a correria do dia a dia, respire fundo, dê um tempo. Porque esse nosso irmão Jesus está batendo todos os dias na nossa porta. E esse nosso irmão Jesus talvez não seja o filho, o marido, o pai, a mãe. Esse nosso irmão Jesus seja aquela pessoa bem distante da gente, que não olha com a gente. Seja aquele sujo, aquele estrupiado, aquela pessoa que às vezes a gente não tem muita intimidade. Vamos pensar nisso? Vamos pensar na lição de hoje, para que a gente não corra tantos riscos, né? Mas graças a Deus, Ele é tão bom que Ele coloca novamente um irmão na nossa vida, e que no dia seguinte essa pessoa encontrou um novo irmão
E dessa vez ele não estava pedindo um salgado, ele estava vendendo um copinho de bolo de leite ninho. E essa pessoa, ela pôde se redimir, né? Com muita vergonha, com muito peso na consciência, e pôde se redimir daquele irmão de ontem, poder fazer alguma coisa pelo irmão de hoje. Então, meus irmãos, eu gostaria de que vocês pensassem nas palavras de hoje, que vocês pensassem na grandiosidade que é enxergar o Cristo em cada um dos nossos irmãos. Que as palavras possam ter servido de alento aos corações, que a paz possa reinar no coração de todos vocês, que nós tenhamos um domingo de muita paz, de muito amor, de muita emoção, que a nossa semana seja uma semana de muita luz. Eu espero que a semana de vocês seja uma semana tranquila, onde a gente possa dar um tempo e falar assim: vou respirar, vou pensar um pouco, vou elevar um pouco o pensamento, vou pensar mais um pouco nas coisas espirituais. Que tenhamos muita saúde, que nós possamos nos preparar neste momento para os nossos passos. Muito obrigada mesmo. Que assim seja.